Pré-requisito. Como é que a gente lida com os pré-requisitos? Como é que é a árvore de pré-requisitos da FEC? Por que eu não consigo quebrar pré-requisitos e por que eu preciso cumprir pré-requisitos para progredir no curso e passar de uma disciplina para outra? É isso que a gente vai ver hoje no quadro Pergunte ao Coordenador. Bom, pessoal, aproveitando o período de matrícula, uma das coisas que sempre surgem de perguntas na coordenação de graduação é a respeito dos pré-requisitos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são esses pré-requisitos, como funciona a cadeia de pré-requisitos da FEC, por que existem esses pré-requisitos e alguns mitos aí envolvendo pré-requisitos nas disciplinas da FEC. Bom, primeira coisa que a gente precisa começar a falar é sobre disciplina. Então, alguma coisa aqui vocês já ouviram falar ou já conhecem, mas é importante que a gente estabeleça aí um lugar comum primeiro, para depois a gente evoluir para saber o que são os pré-requisitos e de onde vêm esses pré-requisitos. Então, a primeira coisa, vamos falar sobre disciplinas. Tá? A disciplina, ela é a organização do conjunto de atividades, do conjunto de competências desenvolvidas na área de conhecimento. Então, vamos pegar aí a disciplina de reatores, que é uma disciplina que eu gosto bastante. Dentro dessa disciplina, nós temos diversas atividades, diversos conhecimentos que precisam ser reunidos para, no final da disciplina, o aluno chegar e fazer o projeto de um reator químico. Tá? Então, a disciplina não é algo solto, ela não é algo por acaso. Ela é feita para encadear os conhecimentos, encadear as competências, com o objetivo final de que o aluno adquira um certo conhecimento para progredir. E daí vem a ideia do pré-requisito. Né? Então, as disciplinas do curso, né, de Engenharia Química, elas são ordenadas ou são encadeadas, né, na forma de cadeia de pré-requisitos. Então, de nada adianta um aluno cursar reatores sem ter o conhecimento de cinética, por exemplo. Então, uma disciplina prende a outra, uma disciplina é pré-requisito da outra, porque o conhecimento de cinética química é absolutamente essencial para um bom desenvolvimento na disciplina de reatores. E aí eu estou dando esse exemplo de cabeça, porque são duas áreas que eu gosto bastante e que eu conheço muito bem o programa das duas disciplinas. Então, posso dizer para vocês que esse pré-requisito é muito importante, é absolutamente necessário que o aluno curse cinética para depois cursar reatores, porque os conhecimentos que estão lá serão usados na disciplina no futuro. Não só a cinética, mas as duas disciplinas aí que estão mais encadeadas são essas. Então, o que é um pré-requisito? Uma competência, um conhecimento que precisa ser cumprido antes de uma matrícula numa disciplina mais avançada, tá? Antes de uma disciplina seguinte. Exemplo de reatores e cinética, o aluno precisa conhecer a cinética química, equacionar a cinética química, para depois usar essa equação no projeto de reatores. Sem conhecer a cinética química, de muito pouco adiantaria ele conhecer as equações de balanço ou equações de projeto de reatores. Então, por isso que cinética é pré-requisito da disciplina de reatores. Então, os pré-requisitos, eles são definidos de que maneira? Né? Como que a gente tira do chapéu esses pré-requisitos? A gente não tira do chapéu. Os pré-requisitos eles são definidos pela comissão de graduação da faculdade, aprovados em instâncias superiores da própria unidade, da própria FEC, e também da universidade. Tá? Então, a gente não tira esses pré-requisitos do zero ou por achismo. Né? A gente tira pré-requisitos que são realmente essenciais para o bom progresso dos alunos naquelas disciplinas. Tá? As disciplinas evoluíram muito, né, hoje em dia, então a gente está precisando fazer uma boa revisão, mas a origem dos pré-requisitos é essa que eu estou contando para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre catálogo. Quando a gente falou de matrícula, a gente falou um pouquinho sobre catálogo, ano de catálogo. Vamos falar um pouco de catálogo agora e especificar o que é o catálogo. Tá? O catálogo ele é o conjunto de informações relevantes para o aluno que está matriculado naquele curso. Então, o aluno do catálogo 2020 tem todas as informações, todo o conjunto de disciplinas e os pré-requisitos que ele precisa cumprir para terminar o curso do catálogo 2020. Assim é para o 21, assim são para os catálogos
anteriores, tá? Então, o catálogo ele reúne todas as informações que são importantes para vocês concluírem o curso. Todo ano, a gente pode rever o catálogo. Tá? Então, todo ano há uma consulta às coordenações para que a gente faça uma revisão dos catálogos, se há alguma alteração que pode ser proposta. Essas alterações precisam ser aprovadas em todas as instâncias para serem efetivadas no catálogo do ano posterior. Que alterações que a gente pode fazer no catálogo? Criação e exclusão de disciplinas, inclusão e exclusão de pré-requisitos. Então, recentemente, a gente fez uma criação de uma disciplina, EQ 201, de balanço de massa e energia, e excluímos uma disciplina que era uma disciplina que estava desde o início do curso com a gente, que era a EQ 481, que foi, então, extinta, e a gente teve que criar uma outra disciplina para que a cadeia de pré-requisitos não ficasse quebrada. Então, para que a gente não quebrasse a cadeia de pré-requisitos e também para que vocês tivessem o conhecimento de balanço de massa e energia que 481 servia, nós criamos a disciplina aqui, a 201. Então, só para dar um exemplo para vocês de uma alteração recente que nós fizemos no catálogo dos cursos de graduação da FEC. Todas as alterações que a gente faz no catálogo têm que ser aprovadas, né? Então, aquela cadeia de aprovações de instâncias superiores precisam ser aprovadas, porque elas influenciam no andamento do aluno do curso. Tá? Então, eu não posso fazer uma alteração de catálogo sem uma aprovação bem extensa, sem uma análise bem extensa e uma aprovação dos colegiados, porque isso impacta no bom andamento do aluno no curso. Tá? Então, tudo que a gente faz de alteração de catálogo é algo muito bem pensado e com bastante cuidado. O aluno pode pedir para alterar o seu catálogo. Tá? Então, por exemplo, o aluno de catálogo 2019 pode pedir para mudar para o catálogo 2020, mas isso terá muito pouco efeito, porque como os catálogos da FEC mudam muito pouco, a gente não teve nenhuma alteração significativa do 2019 para o 2020, mudar de catálogo não muda nada. Tá? Vocês vão ter as mesmas disciplinas, vocês vão ter os mesmos pré-requisitos a serem cumpridos, na verdade, na prática, não vai mudar nada, mudar do catálogo 19 para o catálogo 20. Do catálogo 20 para o 21, a única alteração foi a criação da disciplina 201. Mas, fora isso, não teve nenhuma outra modificação. Então, não teria uma grande vantagem também mudar de catálogo. Então, para um curso que muda muito pouco o seu catálogo, que é o curso da FEC, mudar de catálogo, migrar de catálogo, não tem grandes efeitos para o aluno. Tá? Isso não influencia na reserva que o aluno tem nas disciplinas, como nós comentamos lá no vídeo sobre matrícula. Onde está o catálogo? O catálogo está lá no site da DAC. Tá? Então, entrando lá no site da DAC, vocês procuram por catálogo dos cursos de graduação e vão consultar o catálogo do curso de vocês. Tá? Então, esse aqui é a página do catálogo geral e aqui do catálogo do curso 9. Tá? Então, no catálogo do curso 9, Engenharia Química Integral, do ano de 2020, estão elencados todas as disciplinas do núcleo comum, ou seja, as disciplinas obrigatórias a serem cumpridas, e as disciplinas eletivas que os alunos podem cumprir. Tá? Então, por isso que ele mostra o caminho das pedras para vocês. Esse daqui é o currículo pleno, ou seja, todas as disciplinas, todos os créditos que vocês precisam cumprir para serem aprovados e para concluírem o curso. E também ele mostra a proposta de atendimento do currículo, que essa proposta é onde está vinculado, a essa proposta é onde está vinculado as reservas, onde estão vinculadas as reservas das matrículas de vocês. É errôneo pensar que ela está vinculada ao ano de catálogo. Ela está vinculada ao ano de turma, que, para um aluno que está seguindo em fase, é a mesma coisa, né? Ano de catálogo, ano de turma. Tá? Então, é bastante importante que vocês tomem cuidado, que é o ano de turma que influencia na reserva de vagas e não o ano de catálogo, como a gente já comentou no curso, no vídeo sobre matrícula. Então, mais um pouquinho sobre disciplinas. Vamos falar sobre as obrigatórias. As disciplinas obrigatórias constituem aí a imensa maioria das disciplinas do curso, são em torno de 240 créditos, exatamente 245 créditos, que perfazem em torno de 3.600 horas. São os conteúdos e competências necessárias, imprescindíveis, para a conclusão do curso e exercício da profissão. Então, são as disciplinas que vocês não escolhem, vocês têm que fazer.
obrigatoriamente tem que fazer para concluir o curso. Sem os conteúdos das disciplinas obrigatórias, o profissional egresso pode ter um problema na hora de reconhecimento de diploma e na hora de recebimento de atribuições profissionais. O pessoal me pergunta, mas resistência dos materiais é obrigatório? Sim, porque o CREA nos exige um conhecimento de resistência dos materiais para reconhecer e para outorgar atribuições profissionais ao engenheiro químico. Tá? Então, por hoje, as disciplinas de resistência dos materiais, desenho técnico, são obrigatórias e é importantíssimo cumprir esses requisitos do nosso curso. As disciplinas eletivas são outro bloco, né? Então, nós temos 2 blocos de disciplinas eletivas. Um bloco de eletivas FEC e um bloco de eletivas livres. As eletivas, elas são as disciplinas que o aluno escolhe. E aí, um conselho, sempre escolha as disciplinas por afinidade ou por interesse. Não escolham as disciplinas para cumprir tabela, tá? Porque são as únicas disciplinas do curso, são só 3, que vocês escolhem fazer. Então, é importantíssimo que vocês façam uma boa escolha. As disciplinas FEC são 8 créditos que têm que ser cumpridos. Tá? Então, são qualquer disciplina oferecida pela FEC como eletiva. E nós temos uma disciplina livre, tá? Que pode ser qualquer disciplina da Unicamp que vocês possam cumprir. Muitas pessoas cumprem essa disciplina com as disciplinas de línguas, do CEL, por exemplo, do IEL. Mas qualquer disciplina da Unicamp é passível de ser cumprida esse critério, essa quantidade de créditos extra-FEC. E além das obrigatórias e das eletivas, nós temos as disciplinas extracurriculares, ou matrículas de disciplina extracurricular. As disciplinas extracurriculares são todas aquelas que o aluno cursa além do que está no seu catálogo. Então, além das obrigatórias que estão no seu catálogo, além das eletivas que estão no seu catálogo, se você quiser cursar uma disciplina X na Unicamp e for uma disciplina M, por exemplo, ela vai entrar como uma disciplina extracurricular no seu histórico. Ela conta no seu histórico, mas ela não conta para o seu coeficiente de progressão, porque ela é extracurricular ou extra-catálogo. Tá? Então, ela não conta para o seu catálogo. Bom, lá no site da DAC, então, a gente olha para o nosso catálogo. Eu mostrei para vocês o currículo pleno. Essa é a proposta de cumprimento do currículo para o curso 9, ano 2020, ano de entrada de 2020. E aqui eu destaquei, né, o primeiro semestre de 2020, só para mostrar para vocês como estão elencadas as disciplinas. Tá? Então, a cada semestre, a FEC faz uma proposta de oferecimento para vocês, e é a proposta de oferecimento das disciplinas que estão reservadas para vocês naquele semestre. Então, para o primeiro semestre, o aluno não faz opção, né, de matrícula, por ser ingressante, mas vamos pensar que no segundo semestre, o aluno cumpre cálculo 2. E aí, então, a reserva da disciplina é para o aluno do segundo semestre de 2020. Tá? Então, é curso 9, ano 2020, né, então, que vai ter essa reserva no segundo semestre. Todas as opções que violam reserva, a gente já tratou lá no vídeo de matrícula. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre como ler essas disciplinas e sobre esses códigos que nós chamamos de vetores. Então, se vocês abrirem o catálogo do curso, até o catálogo 2020, parece que em 2021 teve uma mudança pequena, mas até o 2020, vocês vão encontrar essas informações que estão aqui mostradas para vocês. Então, o título da disciplina, esse monte de letrinha aí que é o vetor, que eu já vou mostrar para vocês o que é, os pré-requisitos e a ementa da disciplina. Tá? A ementa e o título da disciplina, o código, são imutáveis. A gente não pode mudar uma ementa por boa vontade. Tá? Então, é preciso extinguir uma disciplina e criar uma nova para poder mudar ementa e mudar código e título de disciplinas. Bom, o vetor da disciplina. Nessa sopa de letrinhas que tem o vetor aí, nós temos algumas letras que são importantes. A primeira delas é o OF, que diz para vocês qual é o oferecimento dessa disciplina. Se é o OF S1, quer dizer que essa disciplina é oferecida apenas no primeiro semestre. Tá? Então, EQ 101, todos vocês já fizeram, EQ 101 é oferecida apenas nos primeiros semestres, nos semestres ímpares. Não são oferecidos nos semestres pares. Se fosse S2, o contrário. Tá? Pode ser oferecido em ambos os semestres também. Tá? Então, se não for um, não for dois, a disciplina é oferecida em ambos os semestres.
O vetor T é o vetor de créditos em atividades teóricas, atividades de sala de aula em teoria. Tá? Então, na disciplina EQ 101, nós temos um crédito equivalente a 15 horas de teoria em sala de aula. E um crédito equivalente a 15 horas também, então a disciplina tem 30 horas, de crédito em atividade prática. Tá? Atividade prática não quer dizer atividade de laboratório, são coisas diferentes. As práticas são onde o aluno está trabalhando sob supervisão do docente. Créditos em atividade de laboratório é o vetor L, então se vocês forem procurar as disciplinas de laboratório da FEC, vocês vão ver muito crédito no vetor L. Crédito de vetor O, atividade orientada, em que o aluno trabalha de forma autônoma, sem supervisão do docente. Vocês vão ver créditos no vetor O nas disciplinas de estágio e nas disciplinas de TCC. Crédito de vetor D, a gente ainda não tem na FEC, nenhum crédito de vetor D, que são atividades à distância. O vetor HS, que são as horas semanais da disciplina, né? Sempre em termos de créditos. Então, o HS de EQ 101 é 2, porque são 30 horas semanais dedicadas a essa disciplina, ou 2 créditos semanais dedicados a essa disciplina. Vetor SL, que são as horas em aula, tá? Então, são as horas em sala de aula. O vetor C, que é o total de créditos da disciplina, tá? Então, são 2 horas em sala de aula com 2 créditos, então é o vetor dessa disciplina. E os vetores AV, tipo de avaliação, por nota, por frequência, por conceito. Em geral, grande maioria das disciplinas de graduação são avaliação por nota. EX, se existe a possibilidade de exame final, então se tem um S é porque existe a possibilidade de exame final, se tem um N é porque não existe. E FM, que é a frequência mínima, né, desejada aí pelos alunos, que é de 75% por regimento da universidade. Tá? Exame final, existe disciplina sem a possibilidade de exame final? Sim, existe. Estágio, por exemplo. Né? A disciplina de Q004 é uma disciplina de estágio que não tem exame final, pela natureza da disciplina. Né? Não tem como a gente fazer exame final da disciplina de estágio. Agora, a grande maioria das disciplinas, sim, pressupõe a existência de um exame final. Bom, sobre agora especificamente pré-requisitos, né? A gente falou muito sobre disciplinas, vamos falar sobre pré-requisitos agora, especificamente o que são esses pré-requisitos. Nós temos 3 categorias de pré-requisitos. A primeira categoria é o pré-requisito parcial, ou asterisco, como vocês veem lá no site da DAC. Nessa categoria de pré-requisito parcial, o aluno tem que ter a frequência mínima, ou seja, não pode ser reprovado por falta, e tem que ter uma média final maior ou igual a 3, né? Mínima 3, para poder seguir adiante, porém ele vai ter que cumprir aquele crédito que ele deixou para trás. Tá? Então, é algo parecido com a dependência, né? O DP, que tem em muitas universidades. Na Unicamp a gente não tem DP, a gente tem o pré-requisito parcial. Bom, pré-requisito total. No pré-requisito total, o estudante ele tem que ter aprovação na disciplina, ou seja, ser aprovado na disciplina por nota e frequência, para poder se matricular na próxima. Tá? Então, nós chamamos pré-requisito forte, é o pré-requisito total, pré-requisito fraco é o pré-requisito parcial. E o outro tipo de pré-requisito, o terceiro tipo de pré-requisito, é o pré-requisito especial, que é uma condição que não está atrelada a uma disciplina específica, mas a autorizações da coordenação de graduação. Então, por exemplo, o pré-requisito A200 quer dizer que a disciplina é autorizada apenas pela coordenação de graduação. Então, a coordenação recebe todas as matrículas e autoriza as matrículas que bem entender dentro dos critérios da DAC, claro. As disciplinas que têm pré-requisito AA4NN são disciplinas que têm como pré-requisito um certo coeficiente de progressão no curso. Por exemplo, na FEC, a disciplina EQ 950, Introdução ao TCC, ou pré-TCC, como a gente chama, ela é AA472. Ou seja, o aluno precisa ter 72% do curso completo, ou CP 072, para ter pré-requisito naquela disciplina. Aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, né, sobre pré-requisitos. Então, por exemplo, a disciplina
de fenômenos de transporte 1. Se a gente olhar ali, agora a gente já sabe ler o vetor, eu não vou ler de novo com vocês, mas a gente já sabe ler vetor. A disciplina de 541, né, EQ 541, ela tem dois pré-requisitos, MA 311 e F 315, cálculo 3 e mecânica geral. Ah, preciso cumprir os dois? Não, porque barra indica ou. Então, o aluno precisa ter pré-requisito parcial, vejam o asterisco, parcial em cálculo 3 ou parcial em mecânica geral, para poder se matricular em EQ 541. Diferente de termodinâmica. Termodinâmica, o aluno precisa ter pré-requisito total em 481 e total em cálculo 2. Então, a ausência de barra indica E, ou seja, as duas têm que ser cumpridas para o aluno se matricular em termodinâmica 1. No caso de fenômenos, uma ou outra precisam ser cumpridas para o aluno se matricular em 541. Tá? Então, está explicado um pouquinho para vocês sobre como funcionam esses pré-requisitos e como a gente lê esses pré-requisitos. Essa daqui é uma imagem muito legal, que é lá do sistema do GDE, que é um sistema que a gente já comentou lá na matrícula, é um sistema auxiliar, não oficial, mas ele ajuda muito, porque ele é visualmente muito fácil da gente enxergar. Esse monte de setinha é fácil de enxergar, acreditem em mim. Esse sistema, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, ele é muito mais intuitivo para a gente entender como que uma disciplina está atrelada à outra. Vamos dar uma olhada lá no sistema do GDE para ver um pouquinho sobre o caminho das pedras do nosso curso. Bom, pessoal, eu estou aqui no GDE, no meu acesso do GDE, mostrando para vocês como é que é a árvore de pré-requisitos do nosso curso. Tá? Então, aqui eu peguei como exemplo, como a gente está falando do catálogo 2020, eu peguei o catálogo 2020 diurno para mostrar para vocês a árvore de pré-requisitos. Então, tem a proposta curricular, a proposta de cumprimento curricular semestral, né, como a gente já comentou, que existe, que está lá no catálogo de vocês. Essa proposta vem do catálogo. Tudo que está no GDE vem da DAC, tá? Então, é um sistema que é alimentado pela DAC, mas ele não retroalimenta a DAC, por isso que a matrícula não pode ser feita pelo GDE. E aqui, então, ele tem todos os pré-requisitos. Vamos olhar, por exemplo, a cadeia de pré-requisitos de cálculo 1, que é uma disciplina relativamente complicada. Então, cálculo 1, se a gente olhar as setinhas que cálculo 1 tem cálculo 1 como pré-requisito, a gente vai ver imediatamente cálculo 2, MA 211, e estatística, MA 414. E vejam a setinha que está encostada em ME 414, estatística. É uma setinha cheia, ou seja, é um pré-requisito total. Você precisa ser aprovado em cálculo 1 para poder se matricular em estatística e em cálculo 2. Tá? É diferente de uma setinha vazia, que é um pré-requisito parcial, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Então, esse caminho das pedras aqui de cálculo é muito interessante, né? Que a gente consegue enxergar tudo que ele prende, tudo que ele vai prender lá para frente e para frente do curso todo. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma disciplina que é 101, que é a disciplina nossa de Introdução a Processos e Indústrias Químicas. Vejam que ela é pré-requisito de EQ 481, só que a setinha é vazada, ou seja, é um pré-requisito fraco, um pré-requisito parcial. Então, o aluno precisa ter cursado o EQ 101, não ter sido reprovado por falta e ter tido uma nota maior que 3 para poder cursar EQ 481, e depois ele volta e paga EQ 101 que ele está devendo. Tá? Então, o sistema do GDE é muito interessante, porque ele é intuitivo no sentido de que você pode ver, disciplina por disciplina, aquilo que pode prender, o que pode atravancar um pouquinho a sua trajetória no nosso curso. Tá bom? Claro que olhando assim de relance, né, parece muito complicado de enxergar, mas ele vai mostrar para vocês, disciplina por disciplina, se vocês encostarem numa disciplina, vocês vão ver o que ela prende e o que é prendido por ela. Cabe destacar aqui, olha, essas disciplinas, por exemplo, QO 422, aqui, que é uma disciplina, deixa eu acertar aqui o ponto, isso, que é uma disciplina que tem pré-requisitos, só que ela não é pré-requisito de mais nenhuma. É o que nós chamamos de disciplina terminal.
Então, chegou em 422, termina a cadeia dela, tá? Então, ela não prende mais nada, ela não é pré-requisito de mais nada dali para frente. Temos aqui, ó, que é EM312, que é desenho técnico, ela é o que nós chamamos de disciplina isolada. Ela não tem pré-requisito e não é pré-requisito de mais nenhuma. Tá? Então, é uma disciplina isolada, né, solta, aí para vocês se matricularem, porém, há a recomendação de ser feita no 4º semestre, pelo curso integral. Uma cadeia importante, né, de vocês estarem sempre cientes, além da cadeia do cálculo, que prende muita coisa, é a cadeia aqui da termodinâmica. Vejam que a cadeia da termodinâmica 1 prende termodinâmica 2, que prende cinética, que prende reatores. Então, é uma cadeia de pré-requisitos muito complicada se você acaba deixando um pouquinho para trás ou perdendo o passo. Tá? Então, é importantíssimo, quando você vai fazer um bom planejamento do seu curso, você olhar as disciplinas que são chamadas aí disciplinas-chave, aquelas que são de oferecimento anual. Então, o S está lá, S1 ou S2, lembra do vetor OF, e que são pré-requisitos fortes, principalmente as que são pré-requisitos fortes de disciplinas futuras aí do curso. Então, tem que tomar bastante cuidado para cumprir essas disciplinas chave no momento que vocês têm a reserva delas. Vamos voltar lá para a nossa apresentação, para a gente continuar e terminar esse nosso vídeo de hoje. Agora, vamos resolver um mito aqui. A coordenação de graduação pode quebrar pré-requisitos? Mito, isso não acontece. Tá? A coordenação de graduação, por si só, não tem poderes de quebrar pré-requisitos. Tá? Essa figura aqui eu peguei lá do Facebook da DAC, que foi colocada há alguns anos atrás, e que mostra que não se quebra pré-requisitos. Os pré-requisitos não, a DAC não quebra, a coordenação não quebra, ninguém pode quebrar pré-requisitos ou burlar pré-requisitos. Os pré-requisitos são negados imediatamente na matrícula. Então, se você quer fazer fenômenos 1, EQ 541, e não tem cálculo 3 ou mecânica geral com pré-requisitos parciais, não adianta pedir, porque você vai ser negado imediatamente na matrícula. Não vem nem para análise do coordenador, o coordenador não tem absolutamente nada a fazer nesse caso. E também você não pode cursar duas disciplinas, que são uma pré-requisito da outra, simultaneamente. Evidentemente que isso vai ser negado imediatamente na matrícula. Certo? Então, mito derrubado. Não perguntem se a coordenação pode quebrar pré-requisito, porque isso não acontece. Isso é impossível de acontecer. A coordenação por si só, mais uma vez, não quebra pré-requisito. Pessoal, dúvidas respondidas? Mandem mensagem para a gente, mandem e-mail, estamos aí nas redes sociais, podem fazer as perguntas que vocês precisarem, e se tiverem dúvidas, sempre pergunte ao coordenador. Obrigado e até a próxima.